A Shalom do Eterno nosso Deus, nosso Pai Celestial, seja com todos. Hoje, dia 2 de novembro, é um dia que está se fazendo memória às pessoas, os entes queridos que já partiram, que já se foram, né? Todo mundo sabe que hoje é chamado dia de finado. E a morte, meus queridos irmãos, foi uma experiência terrível que entrou na história da humanidade. Felizmente a morte ela traz muita dor, muito sofrimento. A morte ela traz ela coloca dentro do coração daquele que perdeu alguém que ama, coloca um espaço que nunca jamais será preenchido por outra pessoa, e essa pessoa também nunca será esquecida. Hoje se faz memória aos mortos, né? Dia 2 de novembro, e eu quero trazer uma palavra aqui da Bíblia com respeito a essa situação, né? Essa situação de morte. Porque quando a gente perde alguém, em muitos dos casos as pessoas recorrem a vários meios para saber o que acontece depois da morte. Conheço uma pessoa que, quando o esposo faleceu, ela recorreu à Bíblia. Ela queria saber o que tinha acontecido com ele, onde é que ele estava, se ele estava sofrendo ou não. E ela recorreu à Bíblia, leu a Bíblia todinha buscando uma resposta. E eu quero trazer uma resposta porque muitas pessoas hoje nesse dia acabam se martirizando, sofrendo muito. Não é? Por quê? Porque vão ao cemitério, acendem velas, ficam ali muito chorando, relembrando aquela pessoa com muita angústia, até com desespero pela falta daquela pessoa. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso, não é? Será que precisamos sofrer tanto assim, mesmo tendo perdido alguém? Então a Bíblia, ela nos fala o que acontece após a morte. O que acontece depois que uma pessoa morre, né? A Bíblia diz assim, no livro de Gênesis capítulo 2, primeira coisa, logo no comecinho da Bíblia, que fala sobre a morte, é que quando o homem pecou, e por causa do pecado entrou a morte no mundo, Deus disse assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, irmãos, a primeira coisa que acontece, você que não entende ainda, que perdeu o seu ente querido, a Bíblia diz que quando o homem morre, quando o ser humano morre, ele volta ao pó. Por quê? Porque pois dela foste formado, tu és pó e ao pó tornarás. Então, primeira coisa, quando a pessoa morre, a pessoa vai ser sepultada, a Bíblia diz que a pessoa volta a ser pó. Volta a ser pó, torna ao pó. Então a morte ela traz essa condição da gente voltar a ser o que era lá no princípio de tudo, quando Deus formou o homem. Mas o que acontece? Assim, um morto ele tem alguma consciência, a pessoa que já se foi, ela tem alguma consciência? Eclesiastes, aqui você vai, se você tem uma Bíblia depois do livro de Salmos, tem o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, capítulo 9. A Bíblia diz assim, a respeito da consciência de uma pessoa que morreu, porque muitos ensinam que quando a pessoa morre, o espírito da pessoa está lá, vivo, em algum lugar, fazendo alguma coisa. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 9, o verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, irmãos, as pessoas que já partiram, que já faleceram, elas não têm consciência nenhuma, a Bíblia diz. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, assim, quem já morreu, quem já se foi, é como diz lá o texto que foi lido antes, torna ao pó, volta a ser pó, não é? E a sua memória já ficou entregue ao esquecimento.
seja, não está sabendo mais de nada, não está sofrendo, porque a Bíblia diz: não terão eles recompensa. Então, a recompensa de quem morre não é depois que ela morre. Ela vai ali ser sepultada, vai tornar o pó, e um dia, lá no último dia, na ressurreição, os mortos serão ressuscitados para ser recompensados. Mas aqui diz: os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Versículo 6. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre eles não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, o seu amor, o seu ódio, a sua inveja, todos os sentimentos que existiam quando ele estava vivo, deixa de existir quando se morre. Então, a pessoa que está lá, foi sepultada, ela não sabe mais de nada, ela não ouve mais nada, porque ela voltou a ser pó. Que o versículo 10 diz: para nós que estamos vivos, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde vais, o além é o túmulo, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, nem há sabedoria alguma. Então, quando se parte, a Bíblia diz aqui, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme tuas forças, enquanto está vivo. Porque no além para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em resumo, os mortos, eles tornaram ao pó e não sabem de nada, né? Vamos aqui para outro texto bonito, no livro de Tessalonicenses, mostrando aqui a condição aos olhos de Deus, do Eterno, do Pai, a condição de uma pessoa que morre. Como é que a Bíblia chama? Essa condição de quem já partiu, de quem já se foi. Então disse aqui, Eclesiastes capítulo 1, o versículo, Eclesiastes, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. É assim que a Bíblia mostra a condição de alguém que já se foi, que é o que morreu. Diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Amém? Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes ao respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os que não têm esperança. Então tem muitas pessoas que quando perdem um ente querido, se desespera, enlouquecem, né? Entram em depressão. Por quê? Porque não tem esperança, a Bíblia diz. Porque a Bíblia está dizendo que uma pessoa quando morre, ela está dormindo. O estado dela é como o estado de alguém que dorme. Quando nós dormimos, a gente não sabe nada, a gente está ali alheio a tudo que está acontecendo. Quando a gente está dormindo, a gente não está sofrendo. Então a Bíblia diz aqui que aqueles que já se foram, que partiram, estão dormindo, né? É a condição que a Bíblia compara uma pessoa quando morre. Eu tenho certeza que você já foi a um velório e olhou para a pessoa lá e ouviu essa frase: parece que está dormindo. Então essa é a condição que as Escrituras mostram uma pessoa após a morte, como se estivesse dormindo. E quem morre, quem não sabe de nada, quem dorme, né? Então vamos lá. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Como eu tenho esse conhecimento da palavra do Eterno, se um parente meu, seja um filho, seja um pai, uma mãe, uma esposa, seja quem for, um avô, uma avó, um tio, se eles partirem, eu vou ficar triste. Eu vou ficar triste, mas não vou ficar triste como aqueles que não têm esperança. Por quê? Porque eu sei que ali cessou todo o sofrimento que aquela pessoa passou nessa terra. Ela está apenas descansando, dormindo. É a condição que ela ficará dali em diante, até a volta do Salvador, né? Que ressuscitará todos aqueles que já se foram.
Mas eu não vou me desesperar, eu não vou entrar em depressão, eu não vou blasfemar contra Deus. Muitos chegam até a falar mal de Deus, acusar Deus pela partida do ente querido, né? A pessoa chega até a desejar a morte daqueles que fazem o mal, né? Por quê? Por que Deus não levou os maus, os bandidos que estão por aí soltos, levou meu parente? A pessoa se encontra em um estado depressivo, de desespero, e acaba jogando a culpa toda em cima de Deus. Mas a pessoa que se foi, irmãos, não está sofrendo, não está passando nenhum tormento, né? E como será na ressurreição? Porque a Bíblia fala da ressurreição. Como será na ressurreição? 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 16, diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos no Messias ressuscitarão primeiro. Os mortos no Messias, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram fazendo a vontade de Deus, eles ressuscitarão. Os que morreram fazendo a vontade de Deus, foram fiéis a Deus nessa terra, também não receberam sua recompensa ainda. Como diz o texto de Eclesiastes, não receberão recompensa. Mas no final de tudo, na ressurreição, aí sim, receberão. E a Bíblia diz, ressuscitarão. Né? Os que morreram em Cristo, no Messias, ressuscitarão primeiro, voltarão a viver. Ressuscitar é tornar a vida, é voltar a viver. Amém? E agora aqui em 1 Coríntios capítulo 15, para nós terminar, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 42, como será na ressurreição? Como será que essas pessoas que morreram, que foram fiéis a Deus, elas irão ressuscitar? A Bíblia diz aqui, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, um corpo pecador que pecou, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Amém, irmãos? Olha como será além da ressurreição. Todos ressuscitarão, os que morreram fazendo a vontade do Pai, ressuscitarão glorificados, com um corpo de glória, um corpo espiritual, sem fraqueza, sem corrupção, não é? Vamos lá. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Amém? Então essa será o começo de uma nova vida. A ressurreição é como o nascer de novo, a ressurreição. Ressuscita-se glorificado, cheio de força e vigor. Os defeitos físicos, os efeitos do pecado sobre aquela pessoa antes de morrer que ela tinha, ela não terá nunca mais. Amém? Então que Deus abençoe você que ainda não compreende ou não compreendia dessa forma. Eu quero que você saiba que apesar desse dia ser um dia em memória daqueles que já partiram, não é pecado se a pessoa quer ir ao cemitério e ter um tempo ali perto do túmulo, relembrando, né? E também renovando a esperança de um dia reencontrar. O pecado, o erro está em acreditar que essa pessoa continua viva em algum lugar e que está ali vendo. E que acender uma vela, fazer orações ali em favor daquela pessoa que morreu, vai adiantar alguma coisa. Isso não adianta, mas também não é errado. Se você deseja ir até o túmulo de alguém que você amava muito e que já se foi, você ali renovar suas esperanças de que um dia ele ressuscitará. A pessoa que foi sepultada ali, ela vai ressuscitar ali. Ela não vai ressuscitar em outro lugar.
O corpo foi semeado ali, e ali é onde haverá a ressurreição. Eu quero lembrar para todos os irmãos que a ressurreição, ela acontecerá nos cemitérios, irmãos. Um lugar que vai ser realmente em toda a terra, quando o Messias voltar, trazendo a ressurreição do eterno para essas vidas que foram fiéis a Deus. Eles vão ressuscitar ali, eles vão sair dali. Amém? Vai ser um lugar assim que vai ser incrível quando o Mestre voltar. Então que Deus abençoe todos vocês e fiquem na paz do nosso Salvador, do nosso Criador. Amém.